nome do nosso tema hoje é Tudo quanto é morto na criação deve ser despertado para que se julgue. Então, tudo quanto é morto na criação tem que ser despertado para que se julgue. Não é o corpo morto, porque o nosso corpo, ele nunca foi vivo. Ele é vivificado. Então, é aquilo que está latente dentro de nós, que muitas vezes não passou pelo nosso conhecimento, e vivifica e se mostra. A vivificação do que está morto dentro de nós, as tendências que nós temos. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que melhorar, como empregador ou como empregado, como pai ou como filho, porque se o funcionário não apresenta serventia, se a empresa mexe um pouco, ele é substituído, é físico. Se aquele aluno não apresenta serventia no ambiente de ensino que ele está frequentando, pela sua maneira de ser, a direção da escola fala que o ano seguinte ele não vai ser matriculado novamente nessa escola. Então, é físico. Do jeito que aquela fruta apresenta um tempo para ser consumida, do jeito que aquela árvore segura aquela fruta, e a gente pode observar assim, que tem a seleção. É físico, porque na época das flores tem os ventos fortes. As flores que são fracas são retiradas. Depois vem os frutos, tem os ventos fortes. Os frutos fracos caem no chão. E os frutos que apresentam uma serventia, a árvore segura. E a gente pode observar assim, se tem um fruto perto da gente ali, e ele não está no ponto, a gente puxa, vem o galho todo. Mas se ele apresenta já a época certa, a árvore o coloca para fora, se ele não foi apanhado. O coloca para fora, o solta. Então, é isso a vida. A nossa vida interna é o mesmo procedimento. Apresentarmos uma serventia para o Criador. E é muito importante assim, quando fala-se vela e ora, quer dizer assim, o velar é conhecer os ensinos. Você tem que conhecer as leis que o Criador instituiu. O quarto mandamento. Porque se você não honra o seu pai, acontece uma coisa bem importante. Você não será honrado. Isso é físico. Mas você tem que honrá-lo. Mas ele te incomoda. A moradia é dele. Então você muda na moradia dele. É físico. Você não tem necessidade de morar junto com ele. Porque o seu pai, o meu pai, saiu da casa da mãe dele e foi fazer a sua própria morada. Por que eu tenho que continuar morando na casa do meu pai? Não tenho necessidade. Então ele não merece a minha consideração, então eu me afasto. Eu é que tenho que sair. Eu não posso ajudá-lo. Ele não me pediu ajuda. Eu é que tenho que sair. Eu é que tenho que respeitá-lo. Ele não está fazendo a outra parte da moeda de esforçar-se para merecer a minha consideração. Não tem importância, isso é problema dele. Problema meu é não considerá-lo. Problema meu é não saber utilizar esse equilíbrio com os meus descendentes. Então, essa vivificação que existe dentro de nós e que se cada um vai pesquisar, os que já se encontram com mais idade têm medo. Medo de quê? Tem segurança, tem um portão trancado, tem a porta trancada. Medo dele.
não ser um daqueles escolhidos. Porque tem um ensino que fala assim: muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então, o velar é conhecer as leis que o Criador instituiu. E o orar é estar ligado a essas leis. O orar é tudo que a gente fizer, fazer com atenção. Porque é comum a gente não saber onde a gente colocou a chave. Então, onde estava a minha atenção? Então, a pessoa acha assim que com ela vai ser diferente. Não vai ser diferente, somos iguais. Como é que a pessoa é evoluída se agora ela frequenta o mesmo lugar? Por ela ter tido uma condição de um trabalho que possibilitou a ela muitos recursos financeiros e ela ter agora uma moradia super grande e ter muitos funcionários, não quer dizer que ela é evoluída. Evolução é um procedimento dentro que irradia, que aqueles com quem ela relaciona o respeita, o considera, não o bajula na sua frente. Dá esse nome, aquele nome para ele, na frente dele. E a pessoa não está com a audição polida, porque o tom da voz de cada um de nós acompanha a intenção. Em épocas anteriores, assim, ou pode ser que mais recentemente, a pessoa fala uma fala e o outro diz que não gostou daquilo que ele ouviu. Ele não gostou do que a fala acompanhava a intenção que acompanhava aquela fala. É disso que ele não gostou. Quando a pessoa está com o ouvido mais polido. Fica bem fácil assim da gente ir observando, no caso de uma criança que fala mentira, não condiz o jeito que a criança está relatando. Como o adulto é o tutor ali que tem que organizar, então para aquela criança, ele sabe a intenção que está dando, o tom de voz daquela criança. E pequenininho também, no caso da criança recém-nascida, de horas de nascida, o adulto também sabe da necessidade da criança. Precisa de ver se ela está molhada, traz ela para mim. Outros termos que o adulto usa. Então, no som do choro daquela criança. E também quem tem cachorro, e que está mais perceptível ali com o cachorro, ele sabe o que o cachorro necessita quando ele está latindo. O tom que está dando aquele latido. Então, o Criador nos possibilitou tudo o que nós necessitávamos e que necessitamos. A única coisa que nós não temos a capacidade de mudar é a intenção que acompanha a voz. Isso a gente pode observar em outros exemplos, né? 5 ou 6 pessoas reunidas e uma pessoa faz um relato. Uma daquelas pessoas fala que aquele relato não é verdadeiro. Então, se a pessoa hoje se encontra dormindo, não tem como ela justificar por que ela dormiu, por que ela se encontra entorpecendo. Não tem como, porque tudo foi nos possibilitado. Foi nos possibilitado a condição de usar tudo isso durante a nossa vida e que para muitas coisas nós usamos. Bem interessante também que a força que nós temos do jeito que nós pensamos. Então o adulto está na moradia e tem uma criança já grandinha um pouco e a criança está num outro ambiente e o adulto sabe que criança sobe em cadeira e faz muitas outras coisas. A criança ficou quieta um pouco e o adulto não está podendo sair daquele lugar, naquele momento, ele começa a pensar na criança, a criança vem até o adulto e pergunta se o chamou. Então, quer dizer que tudo que nós temos
e que nós já tivemos a condição de ter vivenciado. Então agora todas essas qualidades nós temos que usar para nós não sermos pegos de surpresa quando essas coisas que não são agradáveis para cada um de nós apresentarem, não ser estranho, a gente saber como lida. Porque eu sempre falo assim que nada pode ser esquecido. As coisas amargas da vida, a gente tem que vivenciar. Porque se a gente manda para a memória do esquecimento, achando que superou, porque agora a gente não lembra mais daquilo, vem numa forma de doença, numa forma de gastrite, numa forma de problema de intestinos, problema nasal. Então nada pode ir para a memória do esquecimento, mas a pessoa tem que ter a força, a vida, para poder conviver com aquilo, para ela ir administrando. Porque quando a pessoa tem uma propriedade grande, então ela sempre tem um funcionário uma vez por mês, ou mais de um funcionário, para dar uma volta naquela propriedade. Arrumar a cerca, tirar os galhos que estão crescendo ali, tampando a cerca. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então o que ele está fazendo? Ele está conhecendo aquilo que ele tem. Ele tem aquela propriedade, ele nunca foi lá, ele nem sabe, porque de vez em quando a gente vê, a pessoa construiu no terreno que não era dela. Aí ela tem que fazer um acordo com o dono do terreno, porque agora ela foi na prefeitura direitinho e ela viu que o terreno dela é outro. Então ela tem que correr atrás do terreno que ela construiu. Isso é físico, isso é verdadeiro. É só começar a procurar que vai encontrar mais de uma pessoa, porque de meu conhecimento, mais de um caso. Então a pessoa tem lá, mas ela nem conhecia. Depois ela resolveu tomar posse, e tomar posse no lugar errado. Então, todas essas coisas que existem dentro de nós precisam de ficarem claras. Algumas pessoas que mantêm-se lúcidas ainda falam, preciso de voltar lá, conversar com aquela pessoa. Aquela orientação que me deu, ele não explicou a consequência daquela orientação. Eu fiquei prejudicado porque julgava que era um profissional qualificado que estava falando e a pessoa seguiu aquela orientação, não percebeu-se. Porque está dentro de nós não perceber que aquela orientação é incorreta. Porque é bem interessante, alguns eu já conheci. Por exemplo, um engenheiro que é um mestre de obra, porque ele pegou uma casa para construir e ele fica conhecendo um mestre de obra. E aquele mestre de obra fala que é capacitado e que resolve aquele assunto, aquela obra. E ele pergunta para o mestre, o senhor já fez alguma casa? Já. O senhor pode me levar? Então ele vai confirmar se aquele mestre construiu realmente e onde ele construiu. Então esse homem é ponderado. Pode ser que esse mestre não conclua esse trabalho que ele pegou, mas ele mostrou trabalhos que ele já fez. Nós não fazemos isso. Nós vamos caminhando pela vida, não vamos fazendo uma verificação se aquele que está apresentando apresenta realmente a capacidade, se ele está irradiando aquilo que ele está falando, porque a irradiação é verdadeira. Aquela criança a gente sabe, o professor prestimoso também sabe, no começo do ano, aqueles alunos que estão entrando, ele sabe já a característica de cada um. Se for preciso dele traçar um perfil de cada aluno ali, de imediato ele traça. Porque ele tem a vivência, o jeito que o aluno entrou na sala de aula, o jeito que ele está fazendo, o jeito que ele está sentando. Então,
se nós não usarmos para nós, então aquelas tendências que nós temos, que nós já descuidamos dela, achando que nem existe mais, elas vivificarão. E é bem grave. No caso aí de um filho agredir o pai, no caso aí de tantas outras coisas, a pessoa próxima já aposentar e perder o emprego. Então a pessoa não foi verificando a vida dela, como ela estava trabalhando, mas tudo tem a importância, né? Então a pessoa passou por situação, ela tem que verificar. Algumas pessoas que passam por situações difíceis, né? Principalmente com veículo, então ele vê a vida dele passando assim, num filme. Algumas pessoas que tomaram anestesia também falam assim que viu a vida passando por um fio assim, rapidamente assim, todo o passado dele. Quer dizer que não está gravado em nós. Porque quando a gente olha no espelho, a gente olha os olhos da gente no espelho, a gente vê que não é o olho que está se vendo. Então, as gravações não é no corpo, o corpo é um instrumento. É na alma. Porque se a pessoa está lembrando de quando ela tinha 10 anos, e ela não lembra do instante anterior que ela vivenciou agora, pelo costume que ela está tendo, então não é no corpo físico que ficam as gravações. E é bem interessante, porque se a pessoa tem lá segurança na porta do prédio, tem a porta dele, ele ainda fez um sistema de segurança especial, ele está com medo? Ele, ela, né? Está com medo? Então não é físico. Então tudo que nós temos não é físico. O físico é um meio que a pessoa tem. Tanto é que, por exemplo, a pessoa desenvolve uma capacidade, não é no físico. O centro motor, ele passa a fazer aquilo que a pessoa está querendo que faça. Porque antes ela ficou pensando e construindo aqueles quadros. Então, como ela construiu aqueles quadros, então não é no corpo físico que ela construiu aqueles quadros. O corpo físico é o meio que ela tem para mostrar aqueles quadros. Então, tudo que é morto terá que ser despertado. Juízo vivo, juízo final. Independente da pessoa, todas as tendências que cada um tem, essas tendências serão vivificadas. Então, aquela condição que todos precisam para saber o caminho que ele está caminhando é conhecer os ensinos que o Criador instituiu na criação. Porque se aquele funcionário não conheceu o setor que ele trabalha, não fez um aprimoramento naquele setor, ele é substituído. Se aqueles pais não desenvolveram a capacidade de serem considerados de dentro, o nome do nosso tema hoje é Tudo quanto é morto na criação deve ser despertado para que se julgue.
Então, tudo quanto é morto na criação tem que ser despertado para que se julgue. Não é o corpo morto, porque o nosso corpo, ele nunca foi vivo. Ele é vivificado. Então, é aquilo que está latente dentro de nós, que muitas vezes não passou pelo nosso conhecimento, e vivifica e se mostra. A vivificação do que está morto dentro de nós, as tendências que nós temos. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que melhorar, como empregador ou como empregado, como pai ou como filho, porque se o funcionário não apresenta serventia, se a empresa mexe um pouco, ele é substituído, é físico. Se aquele aluno não apresenta serventia no ambiente de ensino que ele está frequentando, pela sua maneira de ser, a direção da escola fala que o ano seguinte ele não vai ser matriculado novamente nessa escola. Então, é físico. Do jeito que aquela fruta apresenta um tempo para ser consumida, do jeito que aquela árvore segura aquela fruta, e a gente pode observar assim, que tem a seleção, é físico, porque na época das flores tem os ventos fortes, as flores que são fracas são retiradas, depois vem os frutos, tem os ventos fortes, os frutos fracos caem no chão, e os frutos que apresentam uma serventia, a árvore segura. E a gente pode observar assim, se tem um fruto perto da gente ali, e ele não está no ponto, a gente puxa, vem o galho todo. Mas se ele apresenta já a época certa, a árvore o coloca para fora, se ele não foi apanhado. O coloca para fora, o solta. Então, é isso a vida. A nossa vida interna é o mesmo procedimento. Apresentarmos uma serventia para o Criador. E é muito importante assim, quando fala-se vela e ora, quer dizer assim, o velar é conhecer os ensinos. Você tem que conhecer as leis que o Criador instituiu. O quarto mandamento. Porque se você não honra o seu pai, acontece uma coisa bem importante. Você não será honrado. Isso é físico. Mas você tem que honrá-lo. Mas ele te incomoda. A moradia é dele. Então você muda na moradia dele. É físico. Você não tem necessidade de morar junto com ele. Porque o seu pai, o meu pai, saiu da casa da mãe dele e foi fazer a sua própria morada. Por que eu tenho que continuar morando na casa do meu pai? Não tenho necessidade. Então ele não merece a minha consideração, então eu me afasto. Eu é que tenho que sair. Eu não posso ajudá-lo. Ele não me pediu ajuda. Eu é que tenho que sair. Eu é que tenho que respeitá-lo. Ele não está fazendo a outra parte da moeda de esforçar-se para merecer a minha consideração. Não tem importância, isso é problema dele. Problema meu é não considerá-lo. Problema meu é não saber utilizar esse equilíbrio com os meus descendentes. Então, essa vivificação que existe dentro de nós e que se cada um vai pesquisar, os que já se encontram com mais idade têm medo. Medo de quê? Tem segurança, tem um portão trancado, tem a porta trancada. Medo dele não ser um daqueles escolhidos. Porque tem um ensino que fala assim, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então, o velar é conhecer as leis que o Criador instituiu. E o orar é estar ligado a essas leis.
O orar é tudo que a gente fizer, fazer com atenção. Porque é comum a gente não saber onde a gente colocou a chave. Então, onde estava a minha atenção? Então, a pessoa acha assim que com ela vai ser diferente. Não vai ser diferente, somos iguais. Como é que a pessoa é evoluída se agora ela frequenta o mesmo lugar? Por ela ter tido uma condição de um trabalho que possibilitou a ela muitos recursos financeiros e ela ter agora uma moradia super grande e ter muitos funcionários, não quer dizer que ela é evoluída. Evolução é um procedimento dentro que irradia, que aqueles com quem ela relaciona o respeita, o considera, não o bajula na sua frente. Dá esse nome, aquele nome para ele, na frente dele. E a pessoa não está com a audição polida, porque o tom da voz de cada um de nós acompanha a intenção. Em épocas anteriores, assim, ou pode ser que mais recentemente, a pessoa fala uma fala e o outro diz que não gostou daquilo que ele ouviu. Ele não gostou do que a fala acompanhava a intenção que acompanhava aquela fala. É disso que ele não gostou. Quando a pessoa está com o ouvido mais polido. Fica bem fácil assim da gente ir observando, no caso de uma criança que fala mentira, não condiz o jeito que a criança está relatando. Como o adulto é o tutor ali que tem que organizar, então para aquela criança, ele sabe a intenção que está dando, o tom de voz daquela criança. E pequenininho também, no caso da criança recém-nascida, de horas de nascida, o adulto também sabe da necessidade da criança. Precisa de ver se ela está molhada, traz ela para mim. Outros termos que o adulto usa. Então, no som do choro daquela criança. E também quem tem cachorro, e que está mais perceptível ali com o cachorro, ele sabe o que o cachorro necessita quando ele está latindo. O tom que está dando aquele latido. Então o Criador nos possibilitou tudo o que nós necessitávamos e que necessitamos. A única coisa que nós não temos a capacidade de mudar é a intenção que acompanha a voz. Isso a gente pode observar em outros exemplos, né? 5 ou 6 pessoas reunidas e uma pessoa faz um relato. Uma daquelas pessoas fala que aquele relato não é verdadeiro. Então, se a pessoa hoje se encontra dormindo, não tem como ela justificar por que ela dormiu, por que ela se encontra entorpecendo. Não tem como, porque tudo foi nos possibilitado. Foi nos possibilitado a condição de usar tudo isso durante a nossa vida e que para muitas coisas nós usamos. Bem interessante também que a força que nós temos do jeito que nós pensamos. Então o adulto está na moradia e tem uma criança já grandinha um pouco e a criança está num outro ambiente e o adulto sabe que criança sobe em cadeira e faz muitas outras coisas. A criança ficou quieta um pouco e o adulto não está podendo sair daquele lugar, naquele momento, ele começa a pensar na criança, a criança vem até o adulto e pergunta se o chamou. Então, quer dizer que tudo que nós temos e que nós já tivemos a condição de ter vivenciado, então agora todas essas qualidades nós temos que usar para nós não sermos pegos de surpresa quando essas coisas que não são agradáveis para cada um de nós apresentarem, não ser estranho, a gente saber como lida. Porque eu sempre falo assim que nada pode ser esquecido. As coisas amargas da vida, a gente tem que vivenciar. Porque se a gente
manda para a memória do esquecimento, achando que superou, porque agora a gente não lembra mais daquilo, vem numa forma de doença, numa forma de gastrite, numa forma de problema de intestinos, problema nasal. Então nada pode ir para a memória do esquecimento, mas a pessoa tem que ter a força, a vida, para poder conviver com aquilo, para ela ir administrando. Porque quando a pessoa tem uma propriedade grande, então ela sempre tem um funcionário uma vez por mês, ou mais de um funcionário, para dar uma volta naquela propriedade. Arrumar a cerca, tirar os galhos que estão crescendo ali, tampando a cerca. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então o que ele está fazendo? Ele está conhecendo aquilo que ele tem. Ele tem aquela propriedade, ele nunca foi lá, ele nem sabe, porque de vez em quando a gente vê, a pessoa construiu no terreno que não era dela. E ela tem que fazer um acordo com o dono do terreno, porque agora ela foi na prefeitura direitinho e ela viu que o terreno dela é outro. Então ela tem que correr atrás do terreno que ela construiu. Isso é físico, isso é verdadeiro. É só começar a procurar que vai encontrar mais de uma pessoa, porque de meu conhecimento, mais de um caso. Então a pessoa tem lá, mas ela nem conhecia. Depois ela resolveu tomar posse, e tomar posse no lugar errado. Então, todas essas coisas que existem dentro de nós precisam de ficarem claras. Algumas pessoas que mantêm-se lúcidas ainda falam, preciso de voltar lá, conversar com aquela pessoa. Aquela orientação que me deu, ele não explicou a consequência daquela orientação. Eu fiquei prejudicado, porque julgava que era um profissional qualificado que estava falando, e a pessoa seguiu aquela orientação, não percebeu-se. Porque está dentro de nós não perceber que aquela orientação é incorreta. Porque é bem interessante, alguns eu já conheci. Por exemplo, um engenheiro que é um mestre de obra, porque ele pegou uma casa para construir, e ele fica conhecendo um mestre de obra. E aquele mestre de obra fala que é capacitado e que resolve aquele assunto, aquela obra. E ele pergunta para o mestre, o senhor já fez alguma casa? Já. O senhor pode me levar? Então ele vai confirmar se aquele mestre construiu realmente e onde ele construiu. Então esse homem é ponderado. Pode ser que esse mestre não conclua esse trabalho que ele pegou, mas ele mostrou trabalhos que ele já fez. Nós não fazemos isso. Nós vamos caminhando pela vida, não vamos fazendo uma verificação se aquele que está apresentando apresenta realmente a capacidade, se ele está irradiando aquilo que ele está falando, porque a irradiação é verdadeira. Aquela criança a gente sabe, o professor prestimoso também sabe, no começo do ano, aqueles alunos que estão entrando, ele sabe já a característica de cada um. Se for preciso dele traçar um perfil de cada aluno ali, de imediato ele traça. Porque ele tem a vivência, o jeito que o aluno entrou na sala de aula, o jeito que ele está fazendo, o jeito que ele está sentando. Então, se nós não usarmos para nós, então aquelas tendências que nós temos, que nós já descuidamos dela, achando que nem existe mais, elas vivificarão. E é bem grave. No caso aí de um filho agredir o pai, no caso aí de tantas outras coisas, a pessoa próxima já aposentar e perder o emprego. Então a pessoa não foi verificando a vida dela, como ela estava trabalhando. Mas tudo tem a importância, né?
Então a pessoa passou por situação, ela tem que verificar. Algumas pessoas que passam por situações difíceis, né, principalmente com veículo, então ele vê a vida dele passando assim num filme. Algumas pessoas que tomaram anestesia também falam assim que viu a vida passando por um fio assim, rapidamente assim, todo o passado dele. Quer dizer que não está gravado em nós. Porque quando a gente olha no espelho, a gente olha os olhos da gente no espelho, a gente vê que não é o olho que está se vendo. Então as gravações não é no corpo, o corpo é um instrumento. É na alma. Porque se a pessoa está lembrando de quando ela tinha 10 anos, e ela não lembra do instante anterior que ela vivenciou agora, pelo costume que ela está tendo, então não é no corpo físico que ficam as gravações. E é bem interessante, porque se a pessoa tem lá segurança na porta do prédio, tem a porta dele, ele ainda fez um sistema de segurança especial, ele está com medo? Ele, ela, né? Está com medo? Então não é físico. Então tudo que nós temos não é físico. O físico é um meio que a pessoa tem. Tanto é que, por exemplo, a pessoa desenvolve uma capacidade, não é no físico. O centro motor, ele passa a fazer aquilo que a pessoa está querendo que faça. Porque antes ela ficou pensando e construindo aqueles quadros. Então, como ela construiu aqueles quadros, então não é no corpo físico que ela construiu aqueles quadros. O corpo físico é o meio que ela tem para mostrar aqueles quadros. Então, tudo que é morto terá que ser despertado. Juízo vivo, juízo final. Independente da pessoa, todas as tendências que cada um tem, essas tendências serão vivificadas. Então, aquela condição que todos precisam para saber o caminho que ele está caminhando é conhecer os ensinos que o Criador instituiu na criação. Porque se aquele funcionário não conheceu o setor que ele trabalha, não fez um aprimoramento naquele setor, ele é substituído. Se aqueles pais não desenvolveram a capacidade de serem considerados de dentro, que não está relacionado a ter recurso financeiro ou não ter recurso financeiro, porque fica bem fácil assim da gente ver que uma consideração não é porque a pessoa tem recurso financeiro. É só ir na rodoviária e observar o que é que aqueles homens e aquelas mulheres estão levando para a mãe deles. Estão levando coisas básicas que estão querendo que aqueles pais tenham agora o básico. Então quer dizer que se é o básico que eles estão levando, então eles não tinham recurso financeiro. Então o que eles colocaram dentro daqueles filhos? Foi outro valor. Foi esse valor, chamado consideração. Então essa consideração está com o equilíbrio, está com o amor, está com a pureza. Então entrou a justiça. Se entrou a justiça, tem o equilíbrio, tem o bom termo. Então essas considerações aí a gente tem que trabalhar com a gente. E a gente tem que ver que do jeito que a gente vê nos outros, a gente tem também dentro da gente. E é bem interessante porque sempre a gente vê aquilo que a gente não gosta. E se a gente vê aquilo que a gente não gosta é porque a gente tem aquilo também. Qual é a maneira que eu tenho que ter para melhorar aquilo que eu também tenho? Porque a criança, muitas vezes o adulto fala assim que não gosta do que ela faz. Mas aí se apresenta uma coisa boa, harmoniosa, o avô fala, você fazia igual. E então quer dizer que é bem interessante essa condição assim,
Então, como é que eu melhoro? Porque os descontentamentos não estão lá. Os descontentamentos estão aqui. Porque a gente já ouviu pessoas falarem assim, eu não me aguento. Então, a pessoa não fica descontente lá. Então, o problema está aqui. Como é que ela vem vivenciando a sua vida e como ela vivenciou a sua vida num período anterior. Então, a gente tem que diminuir as responsabilidades da gente, sendo menos influenciado. E desenvolver uma capacidade de encontrar-se mais presente. Quer dizer assim, eu me encontro mais presente naquilo que eu estou fazendo. Independente de como eu estou, eu posso estar sentado, eu posso estar deitado, eu posso estar dormindo, ou eu posso estar trabalhando, mas então se eu me encontro mais presente, independente de mim, vai vir uma lembrança. Porque se eu estava presente aqui, então como é que veio uma lembrança? Então essa lembrança estava na minha alma. E do jeito que eu me encontrava, possibilitou que da minha alma viesse agora para o meu corpo físico. Então a nossa vida ela é bem interessante assim, nós não temos tempo. Porque se é jovem, tem que lembrar da moradia. Ele é jovem, encontra-se numa condição de alicerce. Se não foi bem feito o material, se foi feito de qualquer maneira, não vai ter a estrutura que precisa de ter. Então, toda época a gente tem que lembrar assim, que precisa de ir melhorando, independente da idade. Porque aquela condição boa que algumas pessoas têm na velhice, de equilíbrio, de continuarem sendo consideradas, e de ter a capacidade de poder falar aquilo que precisa de ser dito, e de fazer uma diferença, de ver se precisa de ser dito ou não. Então, tem determinadas coisas que a pessoa precisa de ir falando, mas tem determinadas coisas que a pessoa também tem que calar. Então, quando fala assim que dá pérola aos porcos, quer dizer assim, os ensinos. Então, nós temos que desenvolver uma maneira de falar aquilo que vai possibilitar que a pessoa torne-se mais qualificada. Essa é uma condição básica, assim, que temos que ter. E a vida é esta condição muito importante, porque quando um atleta ganha uma medalha, só vê o trabalho que ele fez ali instante antes de ganhar a medalha, quer dizer, horas antes. Mas aquele homem, aquela mulher, treinou o mês inteiro, dedicou-se. Nós não vemos essa outra parte. Aquele homem que é bem-sucedido na sua profissão, nós só vemos que ele está sendo bem-sucedido. Nós não vemos a dedicação que ele teve, que ele tem. Então nós só vemos o fruto. Então nós temos que fazer esse trabalho, nós temos que nos tornarmos econômicos conosco e nos compactarmos com aquilo que vai nos possibilitar a ter esta condição bem importante assim, poder tornar-se lúcidos. Porque aquele que se tornou lúcido na empresa, que colabora com a engrenagem da empresa, no funcionamento da empresa, continua. Isso é físico. Porque aqueles que não se enquadraram, eles são expelidos. E se nós observarmos assim, os fios que nós temos, as influências que nós recebemos, é como numa fábrica que tem muitas correias. Então, quando entra um aprendiz, ele fica perto de um veterano, porque aquelas correias, elas mexem com os olhos. Então, a pessoa pode ficar embaralhada. Então, até que ela acostuma, ela tem que ficar perto de um profissional. Então, na nossa vida, é o mesmo procedimento.
nós temos que nos tornarmos profissionais para a nossa visão não se embaralhar mais, para o nosso ouvido ouvir a fala que a pessoa está falando, a intenção que ela está dando. Então, toda época a gente tem que lembrar daquele ensino bem importante que é vela e ora. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem que estar bem dedicada mesmo no trabalho, porque o trabalho que a pessoa tem para o sustento da vida é um serviço. E esse serviço, a pessoa sabe que ela tem que executá-lo, para ela manter-se, para ela sobreviver fisicamente. O trabalho trabalha em ti, dentro da pessoa. Como ela faz, como ela está trabalhando com ela, como ela está percebendo. No caso da visão, a gente vê assim que a gente não vê. E a gente, no caso da memória, também a gente vê que a gente não tem memória. Então precisa de fazer um trabalho de desenvolver a capacidade de ir percebendo que é superior. Porque se aqueles pais agora estão recebendo de volta os filhos, e esses filhos estão levando para eles o básico para facilitar a vida deles sobreviverem lá, então o que acontece? Nós temos que fazer essa mesma condição interna conosco, de termos o básico, que é usar os sentidos. Então esse trabalho de usar os sentidos tem que ser a vida toda. E também tem muitas coisas que atrapalham a vida da pessoa, né? As influências, a moda, isso é físico, porque as tendências, os costumes, as pessoas acham assim que não tem importância um relacionar-se, tem muita importância. Isso é verdadeiro. A vivificação, o vivificar, não é do corpo físico. Porque no caso daquele que amputou, ele não está sentindo, não tem mais o corpo físico ali. Mas como é que ele sente o dedo? É esta parte que nós temos, que nós fomos trazendo através dos milênios e que não fomos fazendo um trabalho dos lugares que nós frequentamos, dos conceitos que nós recebemos, dos alimentos que são vendidos, que não são alimentos. Não percebemos as consequências das orientações que recebemos. Nós vamos nos emaranhando, mas tudo terá que se tornar claro. Então, para tornar claro na nossa velhice, então a pessoa tem que estar ligada à luz. Porque o Criador nos possibilitou uma coisa muito importante, o começo do certo e o começo do errado. Todos nós sabemos toda a época da nossa existência. Que não está relacionado a ter recurso financeiro ou não ter recurso financeiro, porque fica bem fácil assim da gente ver que uma consideração não é porque a pessoa tem recurso financeiro. É só ir na rodoviária e observar o que é que aqueles homens e aquelas mulheres estão levando para a mãe deles. Estão levando coisas básicas que estão querendo que aqueles pais tenham agora o básico. Então, quer dizer que se é o básico que eles estão levando, então eles não tinham recurso financeiro. Então, o que eles colocaram dentro daqueles filhos? Foi outro valor. Foi esse valor, chamado a consideração. Então, essa consideração está com o equilíbrio, está com o amor, está com a pureza. Então, entrou a justiça. Se entrou a justiça, tem o equilíbrio, tem o bom termo.
Então, essas considerações aí a gente tem que trabalhar com a gente. E a gente tem que ver que do jeito que a gente vê nos outros, a gente tem também dentro da gente. E é bem interessante porque sempre a gente vê aquilo que a gente não gosta. E se a gente vê aquilo que a gente não gosta, é porque a gente tem aquilo também. Qual é a maneira que eu tenho que ter para melhorar aquilo que eu também tenho? Porque a criança, muitas vezes o adulto fala assim que não gosta do que ela faz. Mas aí se apresenta uma coisa boa, harmoniosa, o avô fala, você fazia igual. E então quer dizer que é bem interessante essa condição assim. Então como é que eu melhoro? Porque os descontentamentos não estão lá. Os descontentamentos estão aqui. Porque a gente já ouviu pessoas falarem assim, eu não me aguento. Então a pessoa não fica descontente lá. Então o problema está aqui. Como é que ela vem vivenciando a sua vida e como ela vivenciou a sua vida no período anterior. Então, a gente tem que diminuir as responsabilidades da gente, sendo menos influenciado. E desenvolver uma capacidade de encontrar-se mais presente. Quer dizer assim, eu me encontro mais presente naquilo que eu estou fazendo. Independente de como eu estou, eu posso estar sentado, eu posso estar deitado, eu posso estar dormindo, ou eu posso estar trabalhando, mas então se eu me encontro mais presente, independente de mim, vai vir uma lembrança, porque se eu estava presente aqui, então como é que veio uma lembrança? Então essa lembrança estava na minha alma, e do jeito que eu me encontrava, possibilitou que da minha alma viesse agora para o meu corpo físico. Então a nossa vida ela é bem interessante assim, nós não temos tempo, porque se é jovem tem que lembrar da moradia, ele é jovem, encontra-se numa condição de alicerce, se não foi bem feito o material, se foi feito de qualquer maneira, não vai ter a estrutura que precisa de ter. Então toda época a gente tem que lembrar assim, que precisa de ir melhorando, independente da idade, porque aquela condição boa que algumas pessoas têm na velhice, de equilíbrio, de continuarem sendo consideradas, e de ter a capacidade de poder falar aquilo que precisa de ser dito, e de fazer uma diferença, de ver que se precisa de ser dito ou não. Então, tem determinadas coisas que a pessoa precisa de ir falando, mas tem determinadas coisas que a pessoa também tem que calar. Então, quando fala assim que dá pérola aos porcos, quer dizer assim, os ensinos. Então, nós temos que desenvolver uma maneira de falar aquilo que vai possibilitar que a pessoa torne-se mais qualificada. Essa é uma condição básica, assim, que temos que ter. E a vida é esta condição muito importante, porque quando um atleta ganha uma medalha, só vê o trabalho que ele fez ali instante antes de ganhar a medalha, quer dizer, horas antes. Mas aquele homem, aquela mulher, treinou o mês inteiro, dedicou-se. Nós não vemos essa outra parte. Aquele homem que é bem-sucedido na sua profissão, nós só vemos que ele está sendo bem-sucedido. Nós não vemos a dedicação que ele teve, que ele tem. Então nós só vemos o fruto. Então nós temos que fazer esse trabalho, nós temos que nos tornarmos econômicos conosco e nos compactarmos com aquilo que vai nos possibilitar a ter esta condição bem importante assim, poder tornar-se lúcidos. Porque aquele que se tornou lúcido na empresa
que colabora com a engrenagem da empresa, no funcionamento da empresa, continua. Isso é físico. Porque aqueles que não se enquadraram, eles são expelidos. E se nós observarmos assim, os fios que nós temos, as influências que nós recebemos, é como numa fábrica que tem muitas correias. Então, quando entra um aprendiz, ele fica perto de um veterano, porque aquelas correias, elas mexem com os olhos. Então, a pessoa pode ficar embaralhada. Então, até que ela acostuma, ela tem que ficar perto de um profissional. Então, na nossa vida, é o mesmo procedimento. Nós temos que nos tornarmos profissionais para a nossa visão não se embaralhar mais, para o nosso ouvido ouvir a fala que a pessoa está falando, a intenção que ela está dando. Então, toda época a gente tem que lembrar daquele ensino bem importante que é vela e ora. Então, a pessoa tem que lembrar que ela tem que estar bem dedicada mesmo no trabalho, porque o trabalho que a pessoa tem para o sustento da vida é um serviço. E esse serviço, a pessoa sabe que ela tem que executá-lo, para ela manter-se, para ela sobreviver fisicamente. O trabalho trabalha em ti, dentro da pessoa. Como ela faz, como ela está trabalhando com ela, como ela está percebendo. No caso da visão, a gente vê assim que a gente não vê. E a gente, no caso da memória, também a gente vê que a gente não tem memória. Então precisa de fazer um trabalho de desenvolver a capacidade de ir percebendo que é superior. Porque se aqueles pais agora estão recebendo de volta os filhos, e esses filhos estão levando para eles o básico para facilitar a vida deles sobreviverem lá, então o que acontece? Nós temos que fazer essa mesma condição interna conosco, de termos o básico, que é usar os sentidos. Então esse trabalho de usar os sentidos tem que ser a vida toda. E também tem muitas coisas que atrapalham a vida da pessoa, né? As influências, a moda, isso é físico, porque as tendências, os costumes, as pessoas acham assim que não tem importância um relacionar-se, tem muita importância. Isso é verdadeiro. A vivificação, o vivificar, não é do corpo físico. Porque no caso daquele que amputou, ele não está sentindo, não tem mais o corpo físico ali. Mas como é que ele sente o dedo? É esta parte que nós temos, que nós fomos trazendo através dos milênios e que não fomos fazendo um trabalho dos lugares que nós frequentamos, dos conceitos que nós recebemos, dos alimentos que são vendidos, que não são alimentos. Não percebemos as consequências das orientações que recebemos. Nós vamos nos emaranhando, mas tudo terá que se tornar claro. Então, para tornar claro na nossa velhice, então a pessoa tem que estar ligada à luz. Porque o Criador nos possibilitou uma coisa muito importante, o começo do certo e o começo do errado. Todos nós sabemos toda a época da nossa existência.